de fato, com que ele funcionasse como uma referência. E até hoje ele funciona como uma referência. A questão toda é que ele sofre hoje por conta da decisão governamental de cessar as novas contratações. Então, o hospital vem sofrendo com perda de pessoal, né? É uma decisão de governo. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do projeto Fala Doutores. Esse projeto que vocês já estão conhecendo veio tentando humanizar a saúde, trazendo grandes histórias de grandes celebridades para mim, dentro do mundo da saúde, sempre tentando privar pelas cabeçadas. Difícil de pegar a cabeçada dessas celebridades, só passa gente boa por aqui. E hoje temos aí mais uma super celebridade, o ícone das PPPs do Brasil, Dr. Ricardo Tardelli, médico, clínico, super gestor, consultor aí de PPP. Eu acho que é o maior. Quase 40 anos aí de vida pública, grande história na Secretaria Estadual de Saúde aí de São Paulo, consultor para todo o mercado, já teve em tudo que é local, grande coordenador, que vamos começar a falar sobre isso, do Sim, projeto sim, Saúde em Ação aí, sim. apoiado pelo BID. Hoje aí, de certa forma, com suas chuteiras aí levantadas, aposentado, mas trabalhando mais do que nunca. Fala, doutor Exatamente. Ricardo. Muito obrigado, Ricardo. São generosos os seus elogios, um pouco exagerados, mas muito obrigado de qualquer forma. É uma alegria estar aqui, poder compartilhar com você, com todos os ouvintes, tudo aquilo que a gente puder contribuir para o desenvolvimento da nossa medicina. Tardelli, eu tenho que aqui começar, como sempre tento fazer, agradecendo nossos amigos em comum, grande Renato Gomes, grande Sim, professor Gonçalo Vecina, que conseguiu aí nos conectar aí em Gurupi, que foi Gurupi, um exatamente. super evento aí de educação que eles fizeram para a comunidade local e para o país todo, né, Ricardo? Temos aí que elogiar, Exatamente. né? Foi muito bom, é alto nível o encontro, né? Pessoas de muita experiência, de diversas origens, foi muito interessante, foi um bom evento. Foi muito interessante mesmo, né? Impressionante como é que eu não conhecia Tocantins e como é que a gente descobre como é que a gente tem Brasil escondido, né? Sim, sim, o Brasil é muito grande, né? Eu conhecia Tocantins porque tive um projeto lá em Palmas e me impressiona, cada vez que eu vou para esse interior aí, me impressiona o vigor, a força da economia e a vontade que as pessoas têm de fazer tudo que acontecer. É muito estimulante e Tocantins foi uma experiência muito interessante. Você já tinha ido há muito tempo? Cresceu Eu demais desde a sua última visita? Eu tenho ido para lá faz uns 2 anos que a gente tem um projeto de um hospital em Palmas, muito bem sucedido. O projeto foi licitado agora recentemente e quando a gente concretiza e assina o contrato de PPP, para nós é uma festa, porque a gente consegue, é um processo longo e que demanda muito trabalho. Então, quando a gente consegue finalizar o processo que a gente fez com que o processo continue, agora vai começar a construção e a operação, etc. É muito bom, é uma alegria. Tá, você não tem jeito, né, Ricardo? É chover no molhado. Antes da gente começar com todo Fala Doutores aqui, você precisa trazer os conceitos básicos aí, dar um pouco aí de luz para a cabeça aí do público. O que é PPP? Do que a gente está Sim, falando? Situa um pouquinho o pessoal aí. Você aí que o pessoal fica falando que quer privatizar todo o SUS. Então privatizar, aí traz aí toda a mensagem aí. Clareia aí um pouquinho é. esse caminho nebuloso aí do pessoal. Então, vou contar um pouquinho de história, né? A gente tem uma... A Constituição de 88, ela foi essencial aí para a nossa história, né? Porque a Constituição de 88 criou o SUS. E quando ela cria o SUS, ela cria naquele artigo em que ela descreve que saúde é direito de todos e obrigação do Estado. Aquela pequena frase na Constituição de uma coragem extraordinária que nossos constituintes colocaram ali um sistema universal num país pobre
mas eles tiveram essa ousadia, aquilo mudou tudo. Fez com que os governos tivessem uma nova obrigação de prestar assistência integral a todos. Então, eu sou militante do SUS. Eu sou uma pessoa que vivo a minha carreira inteira em função e em prol do SUS. E eu comecei, Ricardo, como gestor de hospital da administração direta. Eu fui diretor do Hospital do Mandaqui, na Zona Norte de São Paulo, um hospital incrível, cerca de 400 leitos, 80 anos de história. Ele começou como um sanatório de tuberculose, depois se tornou um hospital geral. Hoje é a grande referência em politrauma e em alta complexidade da Zona Norte de São Paulo. Então, foi uma experiência muito interessante. Mas, como diretor do hospital da administração direta, você começa a ver como é complicado, como é difícil fazer a gestão com as regras amarradas da administração direta. As regras de recursos humanos, as regras de aquisições e licitações, que fazem com que o hospital tenha um desempenho reduzido. Então, aquilo você trabalha com muito esforço e você nota. São muito poucos os casos de hospitais de administração direta que conseguiram sair desse formato de ineficiência e de estado de dificuldade de tocar o serviço e poder passar para outras formas, outros níveis de qualidade. Aí os governos passaram a procurar alguma alternativa nesse sentido. E a palavra não é privatização, a palavra é desestatização. Isso está previsto na Constituição, não é completamente legal e definido constitucionalmente. O que significa desestatização? Significa passar para o privado a gestão do serviço, mas o serviço continua público, o hospital é público e quem define as regras, quem define o comando é o poder público. Então, eu vou ter alguma alternativa de trazer o privado, que ele traz competência, traz eficiência, traz qualidade, para poder garantir com que o serviço funcione como se deseja. A grande solução inicial foram as organizações sociais. Começou aqui, em meados dos anos 90, o modelo cresceu bastante, mas o modelo apresentou dificuldades. Polêmico, teve muitos episódios aí de escândalos, de corrupção. Então, as organizações sociais, eu gosto do modelo, sabe, Ricardo? Eu acho que o modelo é bom. Ele precisa ser aprimorado, ele precisa ser mais fiscalizado, ele precisa ter mais controle. Nós precisamos, como sociedade, conhecer melhor as organizações sociais para que a gente possa ter mais segurança nesse sentido, mas foi um caminho. E agora está surgindo um novo caminho, diferente das organizações sociais, que são as parcerias público-privadas. Então, as PPPs, elas são a resposta mais moderna para o desejo das administrações de desestatização. Os gestores procuram uma solução de desestatização. Nenhum gestor quer aquele conjunto de funcionários públicos estatutários com grande estabilidade, aquela coisa que demora, então tudo muito lento. Então todos procuram, tem a lei de responsabilidade fiscal também, que define que o governo tem que gastar até um certo limite. Então existem muitos incentivos para o gestor público de buscar a desestatização. E a PPP faz isso. A PPP nada mais é do que você transferir para o poder privado uma responsabilidade de fazer a gestão e a infraestrutura do hospital. E aí, se você me permite, cabe uma distinção em modelos de PPP. O modelo que a gente mais usa aqui no Brasil é o modelo chamado Bata Cinza. O que faz a Bata Cinza? A Bata Cinza significa que a PPP se incumbe de tudo que é infraestrutura. A construção do hospital, comprar equipamento, instalar licenças de funcionamento, inaugurar e depois tocar a parte de infraestrutura. Contratos terceirizados, limpeza, alimentação, vigilância, manutenção de equipamentos, tudo isso aí fica Tudo por que não tem conta da contato com o empresa. paciente, né? Tudo que não tem contato com o paciente.
E a parte assistencial, que a gente chama de bata branca, na maioria das vezes aqui no nosso país, ela é feita pelo próprio governo. Então, o governo assume a parte da bata branca e a PPP, a concessionária, assume toda a infraestrutura. A bata branca, por sua vez, o governo pode tomar uma decisão. Ele pode passar para uma OS ou ele pode ele próprio assumir a gestão da bata branca. Eu estava comentando agora a respeito de Não, Tocantins. e aí, não, aí você quebrou minha cabeça. Eu sou SPDM aqui há quase um ano aqui no Rio, no Supercentro Uhum. Carioca aqui Sim, da Prefeitura do Rio, que tenho que elogiar mil, um projeto que está fluindo maravilhosamente bem. Mas aí você tem é, a Bata Branca, que teoricamente ia ficar sob responsabilidade do serviço público terceirizado. sim, Você tem toda a Bata Cinza, que a infraestrutura e o por trás das cortinas, vamos falar dessa forma, sim, sim. pela PPP. E aí não fica tudo sem Estado? Olha, aí no Rio de Janeiro, o Souza Aguiar, que a gente participou da modelagem, a prefeitura optou por manter a bata branca com a prefeitura mesmo, com funcionários municipais. Ou seja, aquele corpo de funcionários que hoje já existe no hospital há muito tempo, eles continuam fazendo a parte assistencial. O que a Bata Cinza vai fazer, o que a PPP vai fazer, é reformar o hospital, construir novas áreas, comprar equipamento novo, revitalizar tudo e fazer manutenção. Essa foi uma decisão da Prefeitura do Rio. Eles optaram porque eles tinham um corpo de funcionários que eles prezavam pela qualidade, gostavam dos funcionários, mantiveram isso aí. Então, Outros não. essas PPPs, então, têm muito ligação com construtora, Tardelli? Construtora. E normalmente as concessionárias elas se consorciam. Então ele tem uma experiência grande em construção, porque ele vai fazer uma super obra, e também tem experiência em infraestrutura hospitalar. Normalmente não tem grande expertise em assistência médica. Se houver alguma encomenda de governo para que se faça assistência médica, eles buscam se consorciar. Exemplo, Rondônia. Rondônia vai construir um hospital de urgência e emergência e o governo pediu que fosse completamente transferido para a PPP, tanto a bata branca quanto a bata cinza, porque eles julgam que eles não têm lá um corpo de pessoas suficientes, qualificadas, etc. Então eles preferem que tudo seja feito dentro da concessão. Isso seria uma concessão integral, bata cinza mais bata branca. No caso do Rio, manteve o corpo de funcionários. No caso aqui de São Paulo, os hospitais eram novos, eles não existiam antes, então não tinha funcionários assistenciais. Então foi construído o hospital e a organização social faz a parte da bata branca. No caso de Sorocaba, é a mesma SPDM, e no caso de São José dos Campos, é o Instituto Sócrates Guanais. E aqui em São Paulo, no município de São Paulo, tem um centro de referência da mulher, que a OS é o SECONSE. Então foram arranjos que o governo do estado buscou para fazer o hospital se viabilizar. E Ah, e aí, como é que você deve estar habituado às minhas perguntas aqui, que é 100% curiosidade. E aí você deve tomar muita pedrada que você quer acabar com o funcionarismo público. Como é que funciona isso daí, esse debate? esse debate, o funcionalismo público depende de entradas e saídas de pessoas. Eu fui coordenador de 42 hospitais da administração direta aqui na Secretaria de Estado. E a gente passava o tempo todo cuidando de recursos humanos. 80% da minha energia era consumida para poder suprir pessoas e recursos humanos. Era o tempo todo escala e faltou, e fez concurso e entrou e saiu. Então, era esse a questão. Num determinado momento, em 2016, um decreto do governador cessou a, as novas entradas. Então, concursos seriam feitos de uma maneira muito restrita, não existia mais aquela reposição automática que saía um, fazia o concurso para repor, aquilo lá passou a ser uma excepcionalidade. A partir desse momento, a administração direta começou uma redução, porque é natural, as pessoas saem, aposentam, se demitem, etc. E aí, como não há reposição, está havendo, né, uma gradativa redução de pessoal.
O que que o governo tem feito para inaugurar novos serviços? Tem recorrido a estratégias de PPP ou de organizações sociais. Então, o modelo, ele não destrói a administração pública. Na realidade, isso é uma decisão do gestor público. O gestor público pode optar por manter, fazer concursos e ter todo aquele funcionamento clássico que sempre existiu, ou ele pode passar por uma nova modalidade em que isso fica mais leve do ponto de vista de gestão e de finanças públicas, porque você Mas acaba o gestor tirando. público, naturalmente tem uma redução de autonomia no serviço, né? Acredito que não, Ricardo, porque quem define todas as diretrizes é o governante. O governante vai te dizer, olha, você vai ser gestor de hospital, você vai fazer oncologia, cirurgia cardíaca, então isso tudo é o que ele vai fazer. A sua meta vai ser operar tantos, internar tantos, atender tantos no ambulatório, fazer tantos exames. Então ele tem um rol de metas a cumprir. E quem define tudo isso é o governo. Quando a gente modela o hospital para PPP, a gente passa para a concessionária todas as obrigações da concessionária, tintim por tintim. Então, você, na verdade, desenha a forma como ele vai trabalhar. Ele é um prestador, ele vem e presta o serviço de acordo com o que o governo definiu para ele. Então, isso daí, na realidade, quando você faz isso, o gestor do sistema, de fato, é o governo. O que ele faz é gerenciar localmente. Então, ó, eu quero que você faça 500 partes por mês. Ele vai fazer 500 partes por mês. E, claro, eu vou fazer com humanização, com mais ênfase em gestação de alto risco, etc. Mas o fundamento, a essência do serviço é dada pelo poder concedente, pelo E governador. vamos fazer a transição aqui, que eu acho que foi muito pertinente esse ponto que você colocou dos indicadores, né? Para a gente entrar um pouquinho aí no projeto Saúde em Ação, que eu estava escutando um podcast que você participou aí de infraestrutura, que foi muito legal, muito, muito Sim, bom mesmo. E aí você fala, né, que um do equívoco que vocês tiveram na estruturação era ter muitos indicadores, muito, muito, muito mesmo, que tinha sido até um pouquinho exagerado, né? sem E aí, dúvida. conectando com esse. Fala um pouquinho de como é que foi o projeto e essa estruturação de indicadores, e acabando aí com nossa fala lá de Gurupi, que os hospitais das PPPs são Uber Black, né? Vocês acabam selecionando tanto que o negócio fica em outro nível, né? Sim, na realidade aquilo, Ricardo, era fruto da insegurança nossa. Era o primeiro projeto PPP, então a gente não sabia muito bem. Então, tudo a gente queria controlar. Então, você tinha aquela ânsia de, não, vamos colocar isso. Então, você coloca indicador de tudo, coloca indicador até de descontar da fatura da concessionária se o funcionário não estiver usando crachá. Claro que é importante usar o crachá, mas também nós não precisamos chegar ao ponto de ficar lá fiscalizando 100% das pessoas, e isso gera uma despesa adicional, né? Você, cada vez que você coloca muito indicador, alguém tem que fiscalizar aquele indicador. Então você começa a ter o custo ao contrário, né? Fala, poxa, tanto indicador assim vai me gerar mais despesa do que vantagem. Então nós começamos com 170 e tantos indicadores. Os nossos últimos, que nós temos feito agora recentemente, estão em torno de 40, 50. E são suficientes. Caramba! São suficientes para você fazer esse acompanhamento, né? Então, mas isso é aprendizado, né? A gente foi aprendendo Lógico. como fazer isso ao longo do tempo, né? E os indicadores são muito interessantes, porque eles estimulam a concessionária, eles são um desafio para a concessionária para manter a qualidade, né? Então, isso foi um grande aprendizado. A PPP, Ricardo, não é fácil. Quando você fala assim, poxa, então você fez um contrato PPP, você está tranquilo? Não, não está tranquilo. É, Gerir um contrato PPP é complexo. Você imagina, você contrata uma empresa, um contrato só, que vai incluir a construção do hospital, equipamento inteiro do hospital, mobiliário, gestão de todos aqueles serviços, são 17 serviços terceirizados que eles vão fazer. É claro que esse contrato é gigante.
É claro que essas obrigações são gigantes. Então, o governo, para se preparar para fazer gestão de um contrato desse, ele precisa qualificar os seus funcionários, entender a dinâmica de um contrato, entender como funciona um contrato PPP, para depois fazer essa gestão. E não é assim, entrega e ele se vira nada. Ele vai ter que ser acompanhado, monitorado, porque você tem toda a responsabilidade diante dos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, Corregedoria, todo mundo vai querer saber se você está pagando por um serviço que está efetivamente recebendo. Então, a gestão do contrato, ela não é simples. Ela exige muita qualificação do funcionário. E aí eu entro no outro ponto. Qual é o futuro da administração pública? Na minha opinião, o futuro da administração pública vai ser gerir contrato. Porque o que nós vamos fazer é mais ou menos um pouco o que o privado já faz. Ele faz gestão de contratos. Ao invés dele executar, que o governo não é um bom executante, isso não é na saúde, em qualquer área, o governo não é um bom executante, ele é lento, ele é burocrático, ele muitas vezes não tem competência para aquilo. O privado faz com mais eficiência e mais competência. Mas gerenciar o privado vai ser a grande atividade da administração pública. Se você for um bom gestor de contrato, fizer corretamente, você vai tirar tudo aquilo que estava previsto. Se for um gestor de contrato que não saiba conduzir, pode ter dificuldade no resultado. Então, o futuro da administração pública é gerir contratos complexos. É muito difícil comprar serviço em saúde. Imagina a sua área, como é difícil fazer a compra de serviço na sua área. Quantas nuances, quantos detalhes, quantas possibilidades, complicações, quantas situações diferentes você vai ter com relação à tua clientela. Você vai fazer, vou fazer uma internação para fazer uma cirurgia de vesícula, mas você pode ter um paciente com sérias complicações, risco cirúrgico muito mais importante. É muito difícil fazer essa gestão disso que a gente chama de compra de serviços. E aí nós vamos ter que aprender a fazer isso. E nós não aprendemos a fazer isso na faculdade. Eu já aprendi na faculdade. Diagnosticar e tratar. A gente não aprende a fazer gestão de contratos. Às vezes a gente vê lá o médico, ou até outros profissionais, farmacêuticos, se vendo com tarefas que ele nunca tinha pensado, nem aprendeu a fazer aquilo aí. A gente aprende empiricamente. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma escola de gestão pública para que eles possam enfrentar o desafio e conseguir dar conta disso. E essa pergunta é boa. Escola de gestão pública plus os 6 anos de faculdade ou a gente tem que botar isso dentro do currículo? Não, eu acho que tem que ser depois. A gente não gosta, né, cara? Eu já tive muitos colegas que foram chamados, foram convidados, e eles preferiram ficar na assistência, e perfeitamente justificável, isso cada um tem o seu perfil, mas aqueles que têm esse desejo, é uma área, tem vantagens e desvantagens. Desvantagens é a responsabilidade, é um peso maior, você vai ter mais pressão, a administração pública é muito vigiada, né? Então, se você ligar um telejornal local, você vai ver que a pauta inteira do telejornal é fazer observações e críticas a pontos da administração pública, transporte, moradia, saúde, educação, a pauta inteira. Então, a todo dia você está com chance de estar ali sendo pressionado. Então, é uma atividade que exige preparo e conhecimento pessoal, político, de administração, para poder fazer o enfrentamento. E fala um pouquinho do Saúde em Ação. Me conte, como é que começa esse projeto aí? Como é que você conecta com o banco? Me conte. O Saúde em Ação foi um projeto muito interessante que a gente desenvolveu no Estado de São Paulo, a partir de um É teu empréstimo. filho, Ricardo, ou foi filho de alguém? Não, eu fui um dos pais. Foi uma paternidade compartilhada. Ele, mas ele foi fruto de um empréstimo bancário do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que fez um empréstimo para o Estado de São Paulo. O BID emprestou US$ 270 milhões e o Estado, como contrapartida, tinha que pôr US$ 110 milhões. Então, nós tínhamos um projeto grande de US$ 380 milhões para executar.
Então, o que significa isso? Significa que você faz um rol de metas a serem alcançadas e você tem 5 anos para alcançar essas metas. O banco está acompanhando, está monitorando, está fazendo apoio o tempo inteiro. Então, nós tínhamos na época a intenção, Ricardo, de tentar tratar uma situação que a gente vê que é muito comum na saúde pública, que é a pulverização da decisão na saúde pública. A nossa Constituição estabelece que cada poder, seja União, Estado e município, ele tem autonomia. Então, autonomia de decisão. Então, a decisão no SUS ela é muito colegiada, ela é muito pulverizada e ela tem que se dar sempre por consenso. Então, você faz os conselhos regionais e decide tudo ali por consenso. Isso acaba criando uma situação que é única no mundo. Os outros lugares grandes, como o Brasil, eles têm um poder do Estado mais organizador. Então, o Estado consegue lidar com a alta complexidade e ele consegue fazer uma espécie de integração das situações que têm que ser enfrentadas ali. Mas a Constituição de 88 vinha de um momento político em que todo mundo procurava a descentralização, todo mundo procurava sair daquele momento de ditadura, de poder central, de planejamento central. Então as pessoas lutavam muito por uma descentralização. Eu acho, Ricardo, essa é a minha opinião, exagerou um pouco. Então, acabou descentralizando tanto que ficou uma situação em que a União, hoje, o Ministério é uma fábrica de portarias, ele faz as portarias normativas, ele paga uma parte das despesas do SUS, o município executa quase tudo, o município faz a parte de atenção primária, urgência e emergência, e o Estado ficou ali meio sabe, meio irmão do meio, que não tem um papel muito definido. Ah, então o Estado ficou com a complexidade secundária, e aí, mas ficou um pouco mais descaracterizado. Então, tem surgido entre os pensadores do SUS, os sanitaristas, uma ideia que é a chamada regionalização, que seria assim: vamos voltar um pouquinho e tentar dar à região a condição de fazer o planejamento de saúde. Um exemplo, se você está num município de 20 mil habitantes e a pessoa fala assim, o sonho do prefeito é fazer uma pequena maternidade. Você fala, poxa, com 20 mil habitantes, você vai ter 3, 4 partes por mês. Como é que você vai fazer isso aí? Então, o ideal seria juntar os municípios da região até alcançar uma densidade demográfica que justifique uma série de ações, até mesmo uma maternidade. Essa interlocução entre os entes federativos não é tão simples. Então a gente buscou com aquilo lá criar um ambiente em que a gente pudesse fortalecer a regionalização. Hoje, as secretarias estão trabalhando muito forte na regionalização, pactuando coisas. Então, poxa, se nós somos 10 municípios aqui, você faz bem cardiologia, então vai ser a cardiologia lá. Mas isso tem que funcionar muito bem coordenado, porque senão o município tem dificuldade. Então, isso que é o espírito que a gente precisa criar. Então, o projeto foi nesse sentido, era fortalecer a regionalização. Então, a gente criou a unidade básica, CAPS, ambulatório, hospitais, muita capacitação, muita interlocução com municípios, e foi um projeto que acabou dando origem à PPP, né? Porque aí esses recursos que o Estado tinha que investir, acabou investindo nos hospitais de PPP. Então foi Era, muito era, interessante. era, era foco de assistência primária. Assistência primária e secundária. Ah, tinha assistente Tinha secundária também? secundária também. Tinha secundária. Então foi um projeto muito exitoso. A gente conseguiu fazer aproximadamente umas 140 obras. E a gente até brinca, né? Se somar todas as obras nos 71 municípios beneficiados, daria 2 estádios do Maracanã. Foi enorme. Fazer isso tudo sem. Pesado mesmo. Rogério, eu estava pensando aqui, você estava falando dessa história da maternidade. Eu fiz um episódio com o Torelli e ele estava comentando comigo que durante a pandemia, muitos conhecidos dele foram até ele para tentar arrumar vaga e ele falava, gente, não tem vaga. Não adianta vocês me ligarem. Pode ser.
Quem quer que seja, porque infelizmente não tem. E aí ele brincou, mas faz todo sentido para mim. E aí ele colocou é, pessoas de alta renda, pessoas com recursos, tentem construir uma estrutura hospitalar. Isso aí, obviamente, que não é pensando em São Paulo e Rio, pensando no interior. Sim, sim, Criem estruturas hospitalares onde você possam ter alguma coisa perto, né? Na verdade, sim. pensando em aumentar o número de vagas. Como é que você vê essa questão aí de ter mais estruturas hospitalares atendendo pequenos e até conectando com essa regionalização que você está falando? Existe a Eu, possibilidade de meio que municipalizar um privado, ou você acha. E hoje a gente está toda essa tendência de hospitais maiores, né? Com maior número sim, de leitos, senão não é sim, sustentável. Como é exato. que é a tua cabeça para isso? Olha, eu vou responder com um exemplo, né? Uma das regiões que eram atingidas, beneficiadas com o projeto de Saúde e Ação foi o litoral norte de São Paulo. O litoral norte, lá na época, quando a gente começou com o projeto, tinha lá uma expectativa do pré-sal, então tinha lá uma ideia de que haveria uma explosão demográfica, porque a região ia crescer muito, etc. De fato, é a região que mais cresce demograficamente, mas não foi uma explosão como se pensava. Mas, enfim, aquilo acabou levando alguns investimentos para lá. E entre esses investimentos, um hospital em Caraguatatuba, que é o município maior ali do litoral norte. E esse hospital, nós fizemos lá um serviço de oncologia. E aí nós tínhamos uma situação que era assim: o parâmetro populacional para você fazer um serviço de oncologia seriam 500 a 600 mil habitantes. Somando os quatro municípios, dava 350. Então, em tese, faltava gente para justificar um serviço desse. Só que quem mora naquela região, para subir a serra e fazer tratamento, ele sofre todos os dias com a questão do tráfego e com a questão da dificuldade de subir e descer. Na época ainda era piores, as estradas eram piores ainda, então um paciente que faz radioterapia, por exemplo, subia e descia todos os dias. Então nós conseguimos criar uma situação até especial nesse sentido que justifique por conta de uma contingência geográfica. Ele não está no meio do estado em que ele tem alternativas em relação a outras regiões. Então, essa questão ela tem que ser vista de maneira muito individualizada, né? Ali, Claro. por exemplo, é uma merece aquela solução. E até no fim das contas a solução acabou sendo boa, porque como tem uma infraestrutura hoteleira muito grande por ser uma região turística, é possível até receber pessoas que vão fazer tratamento por radioterapia, que se hospedam na região, às custas do Estado, e ficam lá, que é até melhor, você consegue dar vazão a todo o potencial do equipamento. Então, foi interessante, mesmo que não tivesse dentro do parâmetro populacional. E aí, voltando tudo, como é que começa essa história? Da onde que você sai? Como é que era a tua estrutura familiar mesmo? Infância do Dr. Ricardo Tardelli. Não, a infância foi muito boa. Cresci em Ribeirão Preto, uma casa com três filhos, eu sou o mais velho, e, e aí fiz faculdade lá mesmo, né, em Ribeirão, e depois de terminada a residência eu vim para São Paulo. Mas não tinha a menor ideia do que era SUS, ou que um dia teria atividade de gestor. Na realidade, eu era um jovem médico, como todos os E, outros, né? e- e por que que surge a medicina? Tem alguma doença, tem algum episódio aí na tua Não, adolescência e infância? não, acho que não, né? Na minha época, medicina era meio caminho natural, né? Então as pessoas iam fazer medicina, fazer engenharia, fazer direito, eram aquelas profissões clássicas, né? Então aí foi um caminho meio natural. Mas eu comecei, vim para São Paulo como jovem médico, o que que eu queria? Eu queria trabalhar, atender, cuidar da minha família, ganhar um dinheirinho. E aí as coisas foram se Quando é que você vai para São encaminhando. Paulo, Ricardo? Eu fui quando eu terminei a residência. Eu tinha 27, 28 anos. Mas isso tua família tá toda lá em Ribeirão, Minha quando você família está toda em termina. Ribeirão. Sim, Você vem, sim, você vai sim. para São Paulo sozinho ou você Isso, já tá isso. casado? Não, na época eu estava sozinho, aí casei aqui.
E aqui em São Não, Paulo. mas então você vai para São Paulo então só por causa de oportunidade, vai trabalhar. Sim, cara, eu terminei a residência em 83, Uhum. 82. O Brasil passava por uma crise econômica muito severa. Era difícil mesmo. Então, era melhor arrumar emprego aqui em São Paulo, vir para trabalhar por oportunidade de emprego mesmo, né? E não tinha SUS. Então, as oportunidades eram muito menores, muito pequenas, né? E quais eram as E oportunidades? Ótimo ponto. você Onde poderia é que você trabalhar. trabalhava? Eu trabalhava numa medicina privada. Eu fui também, foi uma experiência muito gostosa, fui R2 da FAB. Ah, você Aquela, serviu? servi por 4 anos aqui em São Paulo. Então, Isso está virando característica do médico de sucesso. Tô ficando impressionante. Então você serviu as forças. sim, sim, foi uma delícia, porque eu não sei se foi uma delícia porque eu era jovem também, né? Então tudo era bom, né? Então, então as lembranças são as melhores, né? E aí, lá eu fiquei um tempo, nesse inteirinho, prestei concurso no estado, prestei concurso na prefeitura. Tinha Não, mas oportunidade, peraí, você vai para São Paulo por isso, então? Você vai por por causa das isso, forças? por isso, Você por isso. termina a residência e aí quando você não se alistou naquele momento, né? Porque você entra tal, aí você tem que se apresentar como você fez serviço militar obrigatório também? Não, não, não. Eu me alistei depois da residência. Aí você se apresenta, Isso. aí você serve o quê? Um ano ou 2 anos? É um ano, é o tempo habitual, né? Mas como eu já tinha terminado a residência, eu pude prorrogar. Eu prorroguei por 4 anos. Então eu fiquei 4 anos como R2. Ah, e essa era a tua principal fonte de renda? Era a minha principal fonte de renda. Naquela época eu pagava muito bem em relação ao Estado, era um salário muito atraente. E aí, mas também foi começando outras coisas. Eu casei, não quis sair de São Paulo mais, que a minha mulher é médica também, ela quis ficar aqui, que tinha a oportunidade, né, de prestar um concurso, ficava um ano no Rio, mas aí poderia ir para qualquer lugar do Brasil, que seria designado para. Aí, não vou ficar em São Paulo mesmo. Aí saí da FAP, mas foi muito gostoso. Ah, então você presta o concurso para secretaria na FAB ainda. Na FAP, Aí você vai isso. direto para lá. Já vai a tua Exatamente. transição, Já foi para o Estado, e aí, na mesma época, eu prestei concurso para a mas você foi Prefeitura, para ser para assistência, né? para assistência, para assistência. Eu comecei lá no Mandaki, na assistência. O hospital era um hospital incrível, né? Porque ele era um sanatório, com práticas muito antiquadas. Quando a gente chegou lá, era um sanatório de tuberculose, e aí, logo depois, ele se transformou no Hospital Geral. Então, quem estava lá, que eram os médicos que tinham que fazer isso, tivemos que fazer a transição do sanatório para o hospital geral Na marra. muito na marra. Foi Que ali que eu acho que eu loucura. aprendi. Eu aprendi muito de gestão nesse momento aí da transição do sanatório para o hospital geral. Mas É, ele no é um lugar muito sobrevivência bonito, mesmo, né? né? Sim, era um lugar muito bonito, muito grande, muito verde. Então você chegava lá e fala, nossa, que hospital bonito, mas as práticas, as condutas eram muito antiquadas. Era coisa do século passado, né? Então era muito engraçado. Não, peraí, mas da onde você arruma isso, rapaz? Olha, isso daí é ouro. Da onde você arruma conduta? Vocês criaram. O benchmark fazia com o quê? Então, na época, prefeitura e estado tinham que dividir a cidade em regiões e cada região tinha que ter um hospital de referência. E na Zona Norte não tinha nenhum. Então, o Hospital do Mandaki virou a referência por falta de opção dos outros. Aí virou a referência em neurocirurgia para depois contratar o neurocirurgião. E aí foi uma correria. Mas peraí, aonde é que você estava nesse momento? Eu Você estava era, você era, com. você era médico de emergência? Você era o como é que era o Eu teu era, eu posicionamento no era, hospital? eu era clínico da enfermaria, mas aí me aproximei da direção do hospital e ajudava lá a fazer as coisas, mas eu era muito novinho, né? Então estávamos todos começando. Eu vou contar só um episódio do meu primeiro plantão no Andaqui, que foi até muito interessante, porque eu cheguei lá.
E tinha um residente que me passou o plantão. E ele falou: Olha, são 300 pacientes aqui internados. Eu falei: 300 pacientes? E eu tô sozinho? Ah, mas é tranquilo. Eu falei: Não, eu tô frito. 300 pacientes, eu tô sozinho. E aí ele me passou um bolo de chaves, um bolo assim. Eu falei: O que que é essas chaves? Não, são as chaves. Aqui é a chave do raio-x, do laboratório, do centro cirúrgico, da UTI. E como chave? Tá tudo fechado. Se você precisar, você entra lá e pega o que você precisar. E tudo fechado. Tudo fechado. Você é o único médico. Então, a UTI fica fechada. O paciente de dia fica lá um pouco e ele sai e vai para a enfermaria. Meu Deus, mas se eu precisar de um raio-x, você não sabe fazer? Eu falei: Não, então eu vou lá te ensinar. De meia hora, ele me Isso! ensinou a fazer o raio-x. E o plantão foi passando, atendendo intercorrência. Chegou meia-noite. Bom, acho que eu vou dar uma descansada. 7 da manhã, nada. Dormi a noite toda. Eu falei: Nossa, que sorte, né? Aí me liga o pessoal do SAMI: Doutor, antes de ir embora, o senhor passa no SAMI? Eu falei: Passo, por quê? Para assinar os óbitos. Eu falei: Que óbitos? Os 4 óbitos da noite. Eu falei: Teve 4 óbitos? Teve. E ninguém me falou? Não, doutor, porque aqui os médicos passam de manhã e assinam e vão embora. Eu falei: Meu Deus, no próximo plantão, pode me chamar. Então, Bah. o hospital Como era, é que é? era. E isso é uma coisa que eu conversei com o Gonçalo, Tardelli. Eu acho que as pessoas não têm noção de como a gente melhorou, né? Sim, cara. Exatamente, exatamente. Isso É aquela história de reclamar de barriga cheia, né? e as prescrições eram semanais, né? Então era uma coisa assim completamente diferente daquilo que a gente via na residência, que era no hospital moderno e tal. E aí aquele serviço que a princípio me chocou, depois me encantou, porque eu falei: Poxa, nós vamos ter o desafio aqui de transformar esse hospital num hospital de verdade e fazer disso aqui um bom hospital. E a gente foi lutando, todo mundo ali. Quando eu entrei, fazia 10 anos que não entrava nenhum médico novo. Então, nós entramos no grupo de 15 e éramos conhecidos como os médicos novos, porque não tinha. Aí, os médicos novos. E aí que a gente, e aquele pessoal antigo aposentou quase todo mundo, e nós ficamos com um hospital grande, de referência, uma molecada que tinha que dar conta daquilo. E foi aí que eu comecei a me interessar por gestão e tentar aprender para poder dar resposta a esse desafio. Então, foi uma história interessante nesse sentido, né? Vocês entraram no sanatório como os loucos, né? Exatamente. Exatamente. Não, e aí é muito legal olhando para trás, né? Deve ter sido muito gratificante vocês conseguiram transformar ali a instituição, né? Sim, conseguimos transformar. Mas você vê, Qual o time disso? há uns 10 anos. 10 anos, para fazer de fato com que ele funcionasse como uma referência. E até hoje ele funciona como uma referência. A questão toda é que ele sofre hoje por conta da decisão governamental de cessar as novas contratações. Então, o hospital vem sofrendo com perda de pessoal, né? Não é uma decisão de governo, né? Não dá para criticar, falar: Poxa, está errado, está certo. É uma decisão de governo, cada governante tem uma forma de conduzir a sua política, que é uma macropolítica, uma macropolítica do Estado, da prefeitura como um todo, né? O pessoal tá precisando te contratar para você fazer uma consultoria lá, poxa. Eu acho que você dá jeito rápido, hein, pô. Não, é fácil. Mas eu sempre tive essa coisa assim, o fascínio pela tentativa de buscar eficiência. Porque a gente, como nossos agentes públicos, recebemos o dinheiro dos impostos e temos que devolver para a população o melhor possível, né? Então, a gente tem que fazer isso funcionar de uma maneira que seja satisfatória, para você ter orgulho daquilo que você está fazendo, né? Então, eu acho que uma das coisas assim que eu tive muita sorte é que eu gostei muito de fazer o que eu faço. Então, acho que isso talvez seja uma característica. Gostar do que faz, é, sempre me deu uma sensação assim de é gostoso. Assim, segunda-feira de manhã não era ruim, não era uma coisa que fala: Putz, segunda de manhã. Não, eu tinha sempre algum desafio que me motivava, né? Então eu ia atrás disso. Acho que isso foi.
um ponto que eu tive sorte, né? Porque às vezes você trabalha a vida toda e não gosta do que faz, é muito sofrido, né? Então, se você gostar, é melhor. Mas, Ricardo, quando é que você entra no hospital? Você fica lá que ano até que ano? Eu Para pensar entrei, aqui em data eu, de início de SUS? eu entrei em 83 e fiquei no hospital até 2004. Eu entrei no hospital como médico plantonista e saí, eu fui a diretor e depois fui para a secretaria Então, para fazer. o início do SUS, você tá lá. Estava lá, estava lá. Na realidade, até pré-SUS, né? Quando tinha o SUDES, tinha as ações integradas de saúde, etc., Sim, sim. ainda estava lá, né? Tá, não. E o Então, ponto que eu queria chegar é: a gente tá aí com 20 e poucos anos de ONA, né? De questão de qualidade. Como é que é essa virada aí que você também participou do início então aí das acreditações e dessa pegada toda de busca de qualidade nas instituições de saúde que também não existia? por isso que eu acho que a desestatização foi o caminho. E eu acredito nesse caminho. É preciso trazer o privado para participar da gerência dos serviços. Eu acho que o poder público tem que ser o gestor do sistema, é ele que define políticas, diretrizes, tudo do poder público. Agora, o privado, quando ele vai executar, quando ele vai gerenciar o hospital, não tem dúvida que ele consegue fazer melhor. E não é assim, pessoas, porque muitos que hoje estão fazendo sucesso na administração privada vieram do SUS, conseguem diferenciar isso. Então, eles aprenderam no SUS. Aprenderam, o SUS é muito difícil, né? Então, se você consegue resultado no SUS, é mais provável que você consiga no privado também, porque você vai contar com uma condição mais favorável, né? A gente brincava, né? Correr com mochila de pedra ou sem mochila de pedra, né? Faz diferença. É o que você falou até de aprender na marra, né? Você tem Aprender na que, marra. você tem que sobreviver, né? Sim, sim, sim. E essa é uma coisa que me motiva. Acho que como é que a gente pode fazer com que isso seja melhor? Porque hoje você vê, né, as pessoas, a pandemia trouxe essa característica, as pessoas viram o SUS, né? Até então, muita gente não, nem de classe média, que tem plano privado, etc., nem se dava conta, da importância do SUS. Mas acho que naquela coisa da pandemia, da vacina e todo aquele momento tão especial, despertou as pessoas para o valor do SUS. E ele até melhorou como conceito na população. Ainda tem muito defeito, ainda tem muito problema, mas é um avanço extraordinário como política pública. Como diz o Drauzio, sem o SUS é a barbárie, né? Então, você imagina aqui que. E na saúde, você sabe muito bem disso, né, Ricardo? A saúde é muito complexa. Então, a gente não pode ter também uma solução em que o governo não tenha uma atuação no planejamento da saúde pública. Então, quando as pessoas que são muito Estado mínimo, etc., têm essa proposta, eu acho que é uma proposta perigosa, porque você precisa de um planejamento em saúde, planejamento epidemiológico, planejamento populacional, de prevenção, etc., e o privado muitas vezes não faz, o privado tem outra lógica. Então, é importante ter um SUS, é importante ter um governo técnico que saiba conduzir os temas da saúde. Isso é fundamental. Tá. E aí, pegando agora, o pessoal que quer conhecer mais PPP, cadê o curso do Dr. Ricardo? Pô, tá na hora de você lançar um curso, hein, Ricardo? Nós tivemos uma capacitação recente, acho que vai ter até mais. Depois eu te passo aí alguns calendários. São capacitações mais voltadas para o funcionário público. É aquilo que eu te falei, o contrato não é fácil. Então é preciso preparar as pessoas que estão hoje na administração pública para fazer essa gestão. Então a gente tem tentado preparar, a gente faz parte aqui do instituto, PSP Hub, que é um instituto mais de formação de pessoas e cursos, etc., para poder, não só PPP em saúde, mas PPP em várias áreas, né? Hoje o PPP está sendo uma solução muito buscada, né? Muito procurada, e as pessoas, nós precisamos aprender.
eu ainda continuo falando nós como se eu ainda fosse funcionário público, como você sempre. Nós precisamos aprender a fazer a gestão desses contratos. Mas qual é o tempo de um curso desse? Um ano. Presencial, online? Como é que. Online, online. Tinha gente do Brasil todo. A gente fez duas sessões presenciais, uma primeira para a gente conhecer e estabelecer como ia acontecer, e a final, em que todo mundo foi apresentar um trabalhinho próprio lá, que foi muito bacana também, e foi Ah, legal. muito satisfatório. Eu vou te Não, me passar manda sim, os. me manda sim, manda, passa sim, que eu vou. Bota aqui no link aí, depois a gente tenta divulgar no Instagram, isso é legal. Ah, bacana, bacana. E aí, para a gente caminhar para um desfecho, como é que está sendo aí essa nova vida aí de pendurar as chuteiras? Como é que tá esse momento aí? Trabalhando demais, mais de casa, fora Sim, o sim, contato com sim. as pessoas. Sim, então a gente brinca, né? Ah, não, amor, você vai aposentar, você precisa se preparar. Eu falo, por que eu vou me preparar, né? Eu vou fazer ginástica. Ninguém se prepara, né? A vida muda. Então, eu tinha antes, né? Falar, puxa, depois que eu aposentar, eu vou trabalhar só de home office, vou estar em casa, tranquilo. De fato, tudo isso aí aconteceu. Mas você sente falta de conviver porque convivi a vida inteira com muita gente, né? Então às vezes sente um pouco falta. Você fala, ah, puxa, até que era bacana ter aquele monte de gente, e brigas, e amizades, e enfim, tudo aquilo que é parte do cotidiano humano, né? Você fica um pouco mais restrito. Agora eu trabalho, eu e a máquina, eu e a máquina. Ah, eu vou fazer agora com o chat GPT um amigo de trabalho para ver se. Eu já te falei, faça isso, que ele vai te ajudar demais. Não Exatamente. tenho dúvida. Ó, vai substituir muito amigo chato, hein? Vai, é verdade, é verdade. Mas faz muita diferença, né? Eu acho que a gente passa grande parte da vida no trabalho, né? E aí, de uma Sim, hora para sim. outra, a gente ter esse excesso de tempo, vamos falar dessa forma, né? É que você ocupou aí teu tempo todo trabalhando e está com Sim, milhões de projetos para um lado e para o outro. Mas diminui a obrigação, né? Você está fazendo o que você exatamente, quer, né? exatamente. Exatamente. É verdade, isso é verdade. Isso é uma coisa que é boa, torna mais leve a atividade. Mas é assim, a gente E, vai aprendendo. e essa pergunta eu também costumo fazer. Existe esse equilíbrio, Tardelli? Existe esse work-life balance? Dá para ter equilíbrio na vida ou isso é balela? Claro que na condição que eu estou agora é mais fácil, porque, como você disse, né, eu tenho a possibilidade de dosar mais projetos, menos projetos, mas a gente é sempre meio 880, né? Você está sempre ou está muito parado ou está num 200 por hora, né? Então, essa coisa de você encontrar o meio termo, eu já desisti. É uma utopia. Não, eu vou fazer no meu estilo mesmo. Eu quero, vai aparecer projeto, eu vou me entusiasmar, eu vou fazer. E depois falo, não, é o último, é o último. Aí o outro que vier, eu também vou pegar. Teu filho fez medicina também? Fez. Meu filho é psiquiatra. Ah, não, então ele seguiu a família, então. Seguiu. Não teve Minha muita mulher escolha, né? não teve muita escolha. A escolha dele é que ele gosta de pesquisa, então está menos aí afeito à gestão. E por último, vamos lá, a mais difícil de todas. Depois dessa jornada aí, que você está fazendo de uma forma magnífica e continua fazendo, o que que é o sucesso para você? Olha, a pergunta de fato é mais difícil mesmo, hein? Essa daí é a última. Eu acho que você encontrar prazer no que faz. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu acho que a atividade profissional ela tem que ser algo que te traga alguma satisfação e prazer. Não pode ser alguma coisa que seja um sacrifício, que seja doloroso. A gente vê colegas aí que levam a profissão, que você vê que é difícil, ele está levando aquilo como um fardo, né? Eu acho que se você conseguir encontrar forma, seja ela qual for, na assistência, na gestão, qualquer forma de. E que aquilo te traga alegria e prazer, eu acho que esse é o sucesso. Não precisa ganhar muito, não precisa ser multimilionário, mas
O dia a dia não pode ser pesado. O dia a dia é melhor que ele seja leve. Uma coisa que eu esqueci, pessoal, depois aqui, puxa minha orelha se eu não te pedir. Indicação de leitura de livros. Me fale aí o que que você gostou de ler, o que que você gosta de ler, o que que você está lendo. Uma dica para nossa Olha, audiência. assim, eu acabei de ler a Carla Madeira, uma nova escritora mineira, Tudo é Rio, uma escrita muito gostosa, ela escreve de maneira deliciosa, você vai lendo o livro, vai saboreando o livro, né? O livro, ele é incrível, e ela é uma autora brasileira jovem aí que é muito promissora, recomendo. Tudo é Rio. Maravilhoso. Super, super indicação. É, Doutor Ricardo, olha aqui, agradecimentos mil, tá? Muitíssimo obrigado pelo teu tempo. Desculpa estar perturbando aí sua noite. imagina. Uma imensa satisfação conseguir aí ter documentado tua jornada aqui no Fala É, Doutor. Estamos aí desde Gurupi aí para desde o fazer Grupi. essa gravação. Graças a Deus que Exatamente, ela saiu, tá? é verdade. E muito, muito satisfeito de conhecer um pouquinho mais de perto o rei das PPPs aí do país, com toda a tua humildade, com toda a tua competência. Obrigado de verdade aí pelo teu Eu que tempo. agradeço, Ricardo, agradeço a oportunidade, agradeço o nosso papo agradável e estou sempre à disposição e torcendo pelo sucesso do Fala Doutores, então estou muito, muito seu fã e seu torcedor. Ó, e tem aqui a promessa que eu vou ter que te mandar o livro, hein? Ah, o livro, claro, o livro eu tenho certeza que você vai escrever, vai ser um sucesso, vai ser um sucesso. Tá bom. Cardelli, obrigado de verdade, tá? Pessoal, até terça-feira. Fica com Grande Deus. abraço, Ricardo, grande abraço, tchau, tchau.